Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudamos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja contigo e com toda a tua família. Ao início desta manhã, queremos invocar a luz, a força e a presença do Espírito Santo para que nos conduza em nossas atividades, trabalhos, situações do nosso dia. Ao mesmo tempo, peçamos que o Espírito abra o nosso coração e nossos ouvidos para compreendermos e vivermos a palavra de Deus. O Evangelho desta segunda-feira encontra-se no capítulo 6 do evangelista São João, versículos 22 a 29. Deus, que merece o louvor, todo nosso amor é o Rei que venceu ao poder. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com este texto, inicia-se o longo sermão de Jesus sobre o tema do pão. Jesus, o pão da vida, é o alimento que permanece pela vida eterna. No pão está representado não só o alimento, mas também todas as demais necessidades de sobrevivência. Na oração do Pai Nosso está presente o pedido do pão nosso de cada dia, para todos. A referência ao trabalho pelo alimento que perece remete ao sentido limitado da busca da saciedade individual, dando margem à ambição e à cobiça. Na montanha todos comeram, ficaram saciados e queriam fazer Jesus rei, aspirando à acomodada dependência de um poderoso. Descartando tal dependência, Jesus estimula todos à liberdade e à responsabilidade na vivência do amor comprometido com a obra de Deus. Crendo e seguindo Jesus, encontramos o trabalho pelo alimento que não perece, na solidariedade, na prática da justiça e na comunhão de vida, particularmente com os mais necessitados, empobrecidos e excluídos. O caminho da vida eterna é crer em Jesus, o que implica em comprometer-se com a obra de Deus, amando como Jesus amou. Após a multiplicação dos pães, Jesus se retira. No dia seguinte, a multidão o procura novamente. Essa procura, porém, é motivada por interesse egoísta e satisfação pessoal. Vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão e os discípulos não conseguem ver além do sinal. Não percebem que no sinal da multiplicação está a presença de Deus agindo em Jesus. A atitude de procurar e seguir o Mestre não deve ser motivada por necessidades egoístas, mas porque Ele tem o alimento da vida eterna. Não podemos pensar num Deus para nosso bel prazer, como um produto de consumo que procuramos quando temos necessidades.
devemos trabalhar pelo alimento que dura a vida toda, o qual só o Mestre nos pode dar, mas para isso é preciso crer nele e se comprometer com seu Evangelho. Ó Mestre, as multidões te procuravam porque tinham sido alimentadas de pão e peixe. Viam apenas o aspecto material. A todos nós ensinas que devemos buscar não o pão que perece, mas a tua própria pessoa. Esta é a obra de Deus, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Amém. Somos nós este povo alcançado por tua luz. Ao início desta manhã, elevemos ao Senhor a nossa oração. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos de amor. Quero ser compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências os teus filhos, assim como tu os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja todo bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Dirijamos nosso olhar à Virgem Maria, a Mãe que Jesus nos deu. A seus cuidados depositamos nossas vidas, nossas intenções, nossos doentes, sobretudo aqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, bem como todos os profissionais de saúde. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa programação semanal. Hoje, segunda-feira, dia 19, às 18 horas, a Santa Missa no Santuário Santo Antônio. Terça, dia 20 de abril, às 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Para quarta-feira, dia 21, teremos as seguintes missas no santuário, às 12 horas e 18 horas. Quinta-feira, dia 22 de abril, 18 horas, a Santa Missa na Igreja Matriz Santo Antônio. Sexta-feira, dia 23 de abril, 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 15 horas, terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. 18 horas, a Santa Missa. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Divino Espírito Santo, Burati, com visita da imagem de Santo Antônio. Sábado, dia 24, às 17 horas, missas nas comunidades Nossa Senhora Medianeira, com visita da imagem de Santo Antônio. Também às 17 horas, missa na comunidade Santa Lúcia, bairro Progresso. 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. 18 horas e 30 minutos, missa na comunidade Nossa Senhora das Graças, bairro Eucaliptos, com visita de Santo Antônio. 19 horas e 30 minutos, missa nas comunidades Nossa Senhora do Carmo, Borgo e Nossa Senhora Aparecida, bairro Conceição. Para o domingo, dia 25, teremos as seguintes missas no santuário: 7 horas, 8 horas e 30 minutos, 10 horas e 18 horas. Às 10 horas, missa na comunidade Santo Antoninho, com visita da imagem de Santo Antônio. 15 horas, missa na comunidade Santíssima Trindade, Zemite, com visita da imagem do padroeiro. Às 19 horas, missa dos motoristas na comunidade São Cristóvão, bairro Vila Nova 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
surgiu, e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, deu claramente.